Se você acredita no potencial da nossa região e quer entender como podemos acelerar o crescimento do nosso Oeste Paulista na prática, esse episódio é para você. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já aproveita, se inscreve em nosso canal, ativa as notificações e acompanha a gente nas redes sociais da UEPP. Hoje a conversa é sobre desenvolvimento real, aquele que acontece no dia a dia das empresas e da nossa região. A gente vai falar sobre o papel do pequeno e médio empresário, o apoio do Sebrae e principalmente o que está começando a acontecer aqui na região com o ecossistema local de inovação. Porque no fim do dia, a pergunta é simples: estamos preparados para evoluir e crescer? E para essa conversa, temos o prazer de receber aqui hoje na bancada do Desenvolve Oeste Paulista o gerente regional do Sebrae, aqui de Presidente Prudente, José Carlos Cavalcante. Cavalcante, seja bem-vindo ao nosso episódio. A satisfação é minha. Boa noite, Wilson. Boa noite, Carlos. É uma enorme alegria estar aqui com vocês, participando desse podcast e contribuindo aí para o nosso querido Oeste Paulista. Temos também aqui conosco o Carlos Freitas, tá? Que faz parte aí da UEPP, vice-presidente da UEPP, que vai estar aí nos acompanhando aí nessa conversa e também nos apoiando aí nas interrogações, nos questionamentos e nos comentários, enriquecendo muito o nosso episódio. E agora, Cavalcante, já em direto, né, para a nossa audiência, para a audiência do Desenvolve Oeste Paulista, o que é o Sebrae e como surgiu o Sebrae? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Bem, até agradeço a oportunidade de falar da nossa entidade, do Sebrae. O Sebrae, para quem não sabe, surgiu na década de 70. Era Sebrae com C, né? Ele, inclusive, era uma entidade pública ligada ao Ministério do Planejamento. Era um órgão que já apoiava os pequenos negócios e as médias empresas. Bem, aí, com o decorrer do tempo, na década de 90, inclusive na época do Collor, o Sebrae foi privatizado. Ele deixou de ser um ente público e passou a fazer parte do Sistema S, juntamente com os nossos co-irmãos, Senac, Senai, SES, enfim, todos do Sistema S. E o Sebrae, a sua missão, né, o seu propósito é apoiar os pequenos negócios, a microempresa, o MEI e a EPP, melhorando a competitividade. Como vocês sabem, de cada 100, 27, 30 empresas encerram suas atividades antes de completar 2 anos. E o Sebrae trabalha muito para melhorar essa competitividade, melhorar o índice de sobrevivência desses negócios através dos seus programas, né? Sempre me perguntam, olha, o que o Sebrae oferece para o seu público, para os donos de pequenos negócios e para os empreendedores? Eu sempre costumo dizer que o Sebrae oferece um GIM com M, né? Gestão, inovação e mercado. Então, nós preparamos o dono de um pequeno negócio para que ele faça uma gestão financeira melhor, uma gestão de vendas, uma gestão de marketing, gestão de pessoas. E com relação à inovação, acredito que nós iremos falar com mais detalhes ao longo do programa, nós temos também trabalhar a inovação para melhorar realmente os diferenciais competitivos. E mercado. Normalmente o dono de pequeno negócio ele tem muita dificuldade para acessar novos mercados. E para ele o investimento é alto, ele participar de uma feira de grande porte na capital ou mesmo fora do Brasil. O Sebrae propicia para ele, subsidia, dando condições para que ele participe de grandes eventos, tenha maior participação no mercado, torne o seu produto, o seu serviço conhecido. Bacana. Carlos? Cavalcante,
Boa noite. Boa noite. O SEBRAE ele tem uma importância nacional, uma importância regional fantástica. Isso é muito conhecido. Mas como que o pequeno e como que o médio, aquele que está em dúvida, como que ele consegue acessar, como que ele consegue ter acesso ao SEBRAE e como que funciona esse dispositivo de ajuda? É por horas? É por disponibilidade de demanda? São cursos que integram aquela região ou uma demanda específica? Explica um pouquinho como que funciona isso na cadeia de serviços que o SEBRAE oferece para esses pequenos e médios empresários. Perfeito. Bem, o SEBRAE, o atendimento do SEBRAE é presencial, online. O SEBRAE está em todos os canais digitais, né? Nós temos também o nosso 0800 570 0800, que é uma linha direta que funciona 24 horas. Então, o empresário pode acessar a qualquer hora, a qualquer dia. Se ele tiver uma dúvida, ele acessa o 0800, que certamente ele vai ter uma resposta, talvez não completa como ele necessita, mas ele vai receber uma orientação. O SEBRAE também, aqui na região de Presidente Prudente, hoje nós temos um posto de atendimento que nós denominamos SEBRAE aqui, em cada município. Então, nos 54 municípios, nós temos um posto do SEBRAE em parceria com prefeituras, alguns com associações comerciais, mas sempre a prefeitura está presente. Aqui em Presidente Prudente, nós temos dois SEBRAEs aqui. Um no Atende Prudente e o outro lá na Coab. E teremos um terceiro, ele vai ser temático, exclusivo, voltado para a inovação, que vai funcionar no Inova Prudente. Então, o empreendedor, o dono de um pequeno negócio que queira acessar o SEBRAE, Carlos, ele, aonde quer que ele esteja, ou ele pode procurar um posto do SEBRAE aqui, o SEBRAE aqui, ou ele pode acessar o nosso portal também, o www.sebraesp.com.br, onde ele tem lá todas as informações para quem quer empreender ou para quem já tem um negócio próprio. Tá? E os nossos atendimentos também, além de ser individuais, eles podem ser coletivos, através de lives, através de cursos, EAD e presencial. O SEBRAE também oferece consultoria especializada em finanças, gestão de pessoas, marketing. E também o SEBRAE tem uma área que pouca gente sabe, que é uma área de políticas públicas. Nós, hoje, temos programas específicos para atender os municípios, para capacitar os municípios para melhorar o ambiente para os pequenos negócios, principalmente com compras públicas. Hoje nós temos um programa sensacional, que é a Cidade Empreendedora. Ele trabalha 10 eixos, tudo voltado sempre para preparar, para capacitar o ente público, com o objetivo do quê? De melhorar o ambiente para que surjam novos negócios e para que esses que já estão abertos tenham condições de perenizar e crescer. Legal. E uma coisa dentro disso que você está falando, né, Cavalcante, muito pouca gente às vezes sabe, né? Você falou do portal do SEBRAE, né? O site do SEBRAE, o que ele tem de opções de curso, de formação. Então, você que é um empreendedor e, de repente, você tem uma dúvida, você precisa de um apoio em qualquer área. Eu estou com dificuldade de mercado, estou com dificuldade de finanças, vender pelas ferramentas sociais. Tem um conteúdo fantástico ali. E aí vai além, né? Se o SEBRAE, esse empresário ele demanda, por exemplo, uma consultoria mais especializada, tem os cursos também, as formações, muitas formações presenciais, né? E o bacana, assim, né? Você trouxe uma informação importante, né? Toda a nossa região, né? Os 54 municípios têm presença do SEBRAE. Sim. Então não dá mais para o empresário falar, eu não tenho SEBRAE. Cara, tem acesso, está ali, né? Está ali no município. Não precisa ir para outra cidade, está ali. Ir ali no SEBRAE aqui, conversar e buscar, né, o apoio, tirar a dúvida. E
Gente, utilizar o site do Sebrae é fantástico. Acessem que vocês vão ver o quanto tem de conteúdo ali. Tem muita coisa, né? A gente já falou dos principais produtos, né? Hoje existe dentro essa é uma dúvida que eu tenho, tá? E marquei ela aqui. Hoje, quando a gente fala em reforma tributária, né? Perfeito. Tá? O Sebrae já tem algum conteúdo dentro do site? Está sendo criado algum tipo de formação de curso, treinamento também, ou não para os pequenos e médios empresários? Olha isso, evidentemente que a gente está se estruturando para atender melhor o dono de um pequeno negócio na questão da reforma tributária. Tem muitas coisas ainda que o comitê ainda está resolvendo, está decidindo como vai ficar. Eu estava até te interrompendo um pouco, Cavalcante. Eu estava vendo uma matéria na semana passada, um trecho de uma entrevista, não lembro agora as pessoas ali, mas assim, hoje o governo ainda tem uma dificuldade, porque como é que você vai implantar a reforma tributária, sendo que muitas vezes, Carlos, não tem rede de internet, não tem essa estrutura tecnológica pronta, né? Se a base falta, né? E a base está faltando, né? Então, assim, agora que estão pensando nisso, não pensaram quando começaram a olhar isso? Quer dizer, mas então um caminho ainda que precisa ser construído, né, Cavalcante? Estão querendo pavimentar sem fazer o alicerce. Sem fazer, exatamente, sem preparar o terreno, né? Então está acontecendo tudo muito simultaneamente. E aí entra essa questão, né? Que existe muita dúvida, né? Mas a gente tem que começar a ficar de olho nisso, né? Não tenha dúvida, no que tange ao nosso público, né? A micro, pequena empresa, o MEI não vai sofrer praticamente quase nada com a reforma tributária, mas a ME e a EPP que está no Simples realmente vai impactar bastante, sobretudo aqueles que é B2B, né? Aqueles que vendem para pessoa jurídica vão ser bastante impactados. Bem, o Sebrae criou dentro do seu portal o Vitrine Sebrae. Basta o empresário entrar lá no site de busca, no Google, Vitrine Sebrae. Abre um link lá e aí ele coloca a reforma tributária. Então vai estar disponível para ele uma cartilha, um e-book, com todas as informações básicas, né, para aquele que ainda está totalmente perdido, não tem todas as informações sobre a reforma tributária. Também tem vídeos, tem artigos e, porventura, se ele tiver alguma dúvida, ele pode perguntar e algum consultor, alguém vai responder para ele. Nós estamos credenciando alguns consultores, especialistas, sobretudo advogados, contadores, para realmente contribuir, ajudar o dono de um pequeno negócio no que tange a reforma tributária. Na minha opinião, vai impactar muito os negócios como um todo, né? É uma mudança brusca. Nós iremos trabalhar com o antigo sistema e o novo sistema simultaneamente. Olha, não vai ser fácil, não vai ser fácil, né? Porém, está aí, foi uma emenda constitucional, foi aprovado e a micro pequena empresa, lembrando, senhores, que em setembro é o seu deadline, você vai ter que decidir se você vai continuar no Simples, sem optar pelos créditos do IBS e do CBS. É um desafio, né? É um desafio. Cavalcante, em que momento, né, da jornada o Sebrae mais consegue apoiar o pequeno e microempresário? Como é que você consegue identificar isso? Você tem uma ideia disso, um mapeamento? Qual é o maior momento? Olha, antes de estar gerente, né, estou gerente praticamente há 22 anos, eu era consultor do Sebrae antes, então tive muito contato com dono de pequenos negócios em várias regiões do nosso estado. E também tive oportunidade de dar curso fora, em outros Sebrae fora do nosso estado. E o Sebrae está presente na jornada do empreendedor no início das suas atividades. Então, lamentavelmente, ainda no Brasil, tem aqueles que empreendem por necessidade e tem aqueles que empreendem por oportunidade. Uhum. E aquele que empreende por necessidade é o empreendedor que tem mais dificuldade, porque ele entra no negócio totalmente despreparado, né? Às vezes, somente com conhecimento técnico.
conhecimento de gestão de negócio ele não tem nenhum. Né? O que eu percebo? Que o Sebrae é importante na hora de ajudar esse dono de um pequeno negócio que está montando, ajudar ele a entender melhor o modelo de negócio dele, a lógica do negócio dele, que ele não tem. Ele acha que é só encontrar um ponto, abrir um negócio e esperar o cliente ir lá comprar alguma coisa. Não é bem assim. O mercado hoje está bem disputado, está bem concorrido, e ele está na chuva para se molhar como qualquer outro. Né? E não é só vender. Né? Não é só vender. Ele vai se deparar com muitas dificuldades. Ele tem que saber comprar, ele tem que saber prospectar bons fornecedores, que às vezes ele não tem escala de compra, então ele tem dificuldade de acessar bons fornecedores. Então, Wilson, o Sebrae está presente no início, durante as atividades empresariais, a qualquer momento que o empresário precisar, nós estamos à disposição dele para ajudá-lo. Às vezes, no trabalho de consultoria, você passa a ser até um terapeuta, né? É muito comum as pessoas com muita dificuldade entrar em desespero. Sim. E, às vezes, você tem que ajudá-lo, acalmar ele e tentar mostrar caminhos que pode ser que ele encontre uma saída. Né? Então, nós, quando é possível, nós orientamos que os problemas empresariais eles surgem a todo momento. A todo momento surgem esses problemas. Agora, 90% dos problemas são corretivos. Isso. É para você corrigir algo que não deu certo. 90%. Aí eu diria que 9% são problemas de ordem inovativa, né? São problemas bons que você vai inovar, que você vai melhorar o que tem no seu negócio. Eu diria que 1% ou até menos são problemas criativos, né? Você vai encontrar soluções para criar algo totalmente novo, disruptivo. Então, vejam, a pequena empresa, isso é mais normal, é mais problema corretivo do que qualquer outra coisa. É corrigir, apagar incêndio. Sim. E às vezes, conforme eu associo muito a nossa consultoria a um paciente, né, com um médico, dependendo do grau que esse paciente está, pode ser que você ainda consiga resolver. Mas não é bem, né, não é sempre assim. Às vezes ele vai procurar o Sebrae ou vai procurar a ajuda de alguém quando ele já está no fundo do poço. Aí fica difícil ajudá-lo. Muitos, às vezes, vão atrás de algumas linhas de crédito. Falar, fiquei sabendo que tem uma linha de crédito para capital de giro, eu estou precisando de capital de giro. Ótimo. Mas qual é a sua necessidade de capital de giro? Vai fazer o que com isso? Não, eu não sei. O que sair para mim tá bom, vai resolver o meu problema. Mas, olha, não é bem assim. Você tem que saber realmente a sua necessidade de capital de giro, aonde você vai utilizar esse recurso, ajustar o seu ciclo financeiro, porque senão é um ralo. Você vai colocar dinheiro e ele vai sumir. Tá? Você vê, Carlos, por exemplo, o que o Cavalcanti está falando faz todo sentido, né? É importante o cara que está começando a empreender, né, ele tem uma noção básica de gestão, porque, cara, o conhecimento técnico ele é importante? Sim, ele é importante. Mas se você não tiver a noção de gestão, fica difícil, né? E aí entra todo esse conjunto de problemas que o Cavalcanti compartilhou com nós, né, que afetam realmente a continuidade de negócio. E é uma questão que impacta a mortalidade, né? Eu tenho um testemunho aqui que eu acho que vai ajudar os nossos telespectadores, aquelas pessoas que às vezes se identificam com isso. Mais ou menos em 2002, eu adquiri uma franquia de cursos preparatórios para concursos públicos na área jurídica, quer dizer, muito específico. Bom, estava saindo da faculdade. Falou, vou ganhar dinheiro. Estava preparado. Achei uma oportunidade de negócio. Perfeito. Tinha toda aquela
paixão inicial, aquela coisa Entusiasmo. maravilhosa, entusiasmo, e aquilo muito latente. Falei, bom, tá tudo certo. Não preciso de mais nada. E eu precisei muito do Sebrae. Por quê? Que legal. A questão da consultoria foi determinante para que o meu negócio tivesse êxito, tivesse sido um case de sucesso. Porque naquele momento eu entendia da legislação, eu entendia dos professores, eu entendia, porque nós estávamos começando um sistema telepresencial no país, inclusive, por questões aqui, não vou citar o nome do curso, mas foi a primeira grande e precursora marca que teve no país de cursos preparatórios para juiz, promotores, procuradores, advogados, só que eu não tinha gestão, eu não tinha parte financeira, gestão de pessoas, quantas pessoas, será que eu preciso contratar mais ou menos, a questão do fluxo de caixa, a questão... Né? Então, isso eu me vi realmente perdido. E uma boa alma, uma boa voz, falou, por que você não procura o Sebrae? Olha aí. E aí eu procurei o Sebrae. E na época, acho que me parece que eu fiz 30 horas de consultoria, alguma coisa mais ou menos assim. E aquilo mudou completamente. Olha isso. Foi algo legal. fantástico, porque eu comecei a entender que ali eu não era o advogado, o profissional que estava se formando, que estava indo para o campo profissional atuar no escritório de advocacia. Era uma gestão e eu precisava ter a entrada, saída, saber se aquilo me dava lucro. Então, por exemplo, tinham cursos que eram abertos a cada 3 meses e às vezes eu tinha que abrir uma sala sem saber se aquele curso ia me dar um retorno satisfatório. Se ele ia se pagar, por exemplo. Você pagava a conta. Né? Então, essa questão de gestão das empresas eu acho de suma importância e a consultoria do Sebrae é fantástica. E, para mim, como um testemunho, foi crucial para que o negócio desse certo. Fico feliz em ouvir isso, né? Muito satisfeito de saber que o Sebrae, de alguma forma, contribuiu, né, para o sucesso do seu empreendimento, do seu negócio, Carlos. Você pode ter certeza, Cavalcante, quando você roda esse mercado aí, quem procurou o Sebrae, tá? Quem buscou a ajuda do Sebrae, está aí ainda. Tá tocando o seu negócio, que teve sucesso. Às vezes mudou de área, mudou de ramo, justamente porque procurou o Sebrae. Né? Mas as pessoas que procuraram o Sebrae, elas estão tendo uma jornada muito positiva, né? E hoje, Cavalcante, eu queria saber de você, qual é o principal desafio que você enxerga, né, dos pequenos e médios empresários aqui da nossa região do Oeste Paulista? A gente sabe que a nossa região ela tem uma certa concentração populacional de negócios aqui em Presidente Prudente. Você tem algumas outras cidades, mas não são muitas, com porte um pouco menor. E você tem muitos municípios pequenos, né? Como é que equilibrar isso? Como é que fazer com que quem está aqui, quem está no médio, quem está no pequenininho consiga ter esse sucesso? É um desafio, né, para o próprio Sebrae conduzir esse processo, não é? Existe um estudo nosso, da nossa região, eu sou o Carlos, que desses 6 municípios dos 54, concentra mais de 70% do PIB da região. Então, 38 realmente sofrem, né? Porque esses municípios, de alguma forma, se desenvolveram e realmente estão em situação melhor do que os demais. Isso nos preocupa, né? Porque começa a haver uma concentração de renda nesses 16, desde que eu estou no Sebrae, eles continuam, né? E não vi nenhum município melhorar essa escala, né? Agora, as oportunidades para qualquer negócio, ele tem que ter mercado. Então, as dificuldades para um empresário, às vezes ele abre um negócio, às vezes eu até fico perguntando, mas como é que ele decidiu montar esse negócio? Porque a primeira coisa,
que você tem que analisar é a viabilidade daquele negócio. A primeira viabilidade, obviamente, é a viabilidade legal. Se Sim. aquele negócio que você está montando, né, a parte societária, a parte tributária, as licenças obrigatórias, dependendo do tipo de atividade que você precisa. Bom, resolveu a parte jurídica, a parte legal, aí ele vai para a parte mercadológica, né, avaliar mercado. Quem vai comprar, né, o meu consumidor, o meu cliente, os meus fornecedores e meus concorrentes. Esse tripé, eu tenho que saber quem são meus concorrentes, quem são meus fornecedores e qual é o meu mercado de clientes. Né? Que mercado que eu vou trabalhar. E se realmente eu tenho algo que esse cliente está disposto a comprar, ou então ele pega o carro, vai numa cidade vizinha comprar, ou compra hoje com facilidade pela internet. Né? Isso é um desafio enorme para o dono do pequeno negócio. Também é óbvio que cidades maiores têm mais oportunidade, então ele recebe um fluxo melhor. Né? Prudente, por exemplo, responde por uma grande parte da nossa região. Mais de 30% é Prudente. Depois sobra para os demais. Né? E o desafio é esse. Penso eu que o maior desafio hoje de qualquer negócio, independente de ser micro, independente de ser pequena empresa, MEI, média empresa, grande empresa, é você manter a sua proposta de valor atualizada, conectada com as necessidades do seu mercado. Se a sua proposta de valor não for atrativa, não estiver atendendo a contento o seu público, a concorrência vai te engolir. Sim. Tá? A gente sabe que o negócio, a base para a sobrevivência é finanças, né? Quer dizer, se não entra dinheiro, as contas não são pagas, né? O que você, Cavalcante, enxerga através do Sebrae? Qual é o maior erro que os donos de pequenos negócios e médios negócios cometem com relação a esta gestão financeira? Perfeito. Bom, é possível identificar alguns erros, algumas falhas. Bom, a primeira delas, se nós perguntarmos para qualquer dono de negócio qual foi o seu faturamento, ele sabe esse número, até o centavo. É incrível, ele sabe controlar as vendas. Aí você pergunta para ele, fala assim, olha, senhor empresário, senhora empresária, qual foi o seu lucro? Aí ele titubeia. Né? Aí ele não tem essa resposta. Ele não tem essa resposta. Então, apurar o lucro do negócio é uma grande dificuldade do empresário. A outra dificuldade que eu vejo é a precificação. Ele saber colocar ou trabalhar com o preço adequado. Não é simplesmente jogar uma percentagem porque alguém falou para ele que aquele segmento trabalha com 1,7, 1,8, 1,9. Isso aí é lenda, isso é mito. Ele tem que, realmente, de acordo com a sua estrutura, identificar a sua margem, identificar o seu markup, como ele vai trabalhar. Agora, com a reforma tributária, voltando àquele assunto, a precificação vai ser diferente, porque o imposto vai ser por fora. Sim. Né? Então, vai mudar totalmente a dinâmica. A metodologia muda. Vai mudar totalmente a dinâmica. Uma outra dificuldade que eu vejo é realmente o capital de giro. O capital de giro, olha, às vezes o empresário fala assim, não, eu vou vender mais, eu vendendo mais, entra mais dinheiro no caixa e eu só ledo engano. Toda vez que você aumenta as suas vendas, aumenta também a sua necessidade de capital de giro. Você precisa estocar mais, você precisa dar mais crédito e esse dinheiro vai ficar girando até ele se converter em caixa. E um outro grande problema, né, é a retirada, o famoso prolabore. Né? O famoso prolabore. É muito normal
quando você está fazendo um trabalho de consultoria, sobretudo finanças, e aí você começa, aí você vê lá, você pergunta para ele assim, qual é a sua retirada? Um salário. Mas você vive com um salário? Não, lá o contador, lá ele, né, é um salário, mas não, a tua retirada real diária, você tem uma outra fonte de renda? Não, não tenho. Ah, legal. E como é que as suas despesas pessoais, as despesas da sua família, como é que ela é paga? Ah, sai da empresa. Ah, então vamos tentar fazer uma continha aqui. Você vai falar, ó, tá vendo? A sua retirada real é esse valor. A sua empresa tem condições de pagar essa retirada? Ah, mas como é que faz isso de maneira correta? A forma correta é você pensar assim, se eu tivesse que contratar um gestor, um gerente, para cuidar da minha empresa, quanto que eu pagaria para ele? Isso. Né? De acordo com o porte dela, de acordo com a estrutura dela. E essa é a sua retirada. Aí, só que ele mistura, Wilson, viu, Carlos? Ele quer ter a retirada e ter a distribuição de lucros. Um lucro que ele ainda não teve. E ainda, às vezes, coloca a família toda para trabalhar junto, Isso. sem qualificação, sem condição de venda, traz o namorado, o marido, sobrinho. e aí entra naquela pirâmide de macrocefalia, né? Olha, quando fala em um conselho bom e antigo, né? Contrata alguém, mas pensa no dia que você vai ter que demitir ele, porque, olha, é complicado. Parente, você contratar parente e por alguma razão ter que desligar ele do negócio, aí, ainda mais empresa familiar. Então, e um outro problema, né, que praticamente quase que 100%, 99,9% dos pequenos negócios é familiar. E aí mistura negócio de família com negócio, né, com os negócios da empresa, aí complica. E também, o que causa também a mortalidade dos pequenos negócios é a sucessão. Sim. Hoje a sucessão é um grande problema. Os filhos não querem, né, você tem herdeiro, você não tem sucessor. Herdeiro você tem sempre. Agora, sucessor é mais difícil dar continuidade dos negócios da família. Cavalcante, você estava falando antes da questão do controle financeiro, e eu lembrei uma vez uma consultoria que eu fiz, que o empresário chegou em mim e falou, Wilson, eu quero contratar você para fazer um levantamento. Eu estou pensando em fechar minha empresa porque não está sobrando nada. Aí tá, a gente começou, verificamos, levantamos os custos e ele tinha isso planilhado. Aí eu comecei a olhar ali nas colunas, né? Pagamento, conta de luz da casa, prestação do carro, cartão de crédito. Carlos, dava mais ou menos uns 12 mil reais. Não sobra nada, né? Aí eu virei para ele, você está é querendo fechar esse negócio? Não, eu tô, porque não sei o que, acho que eu vou vender empresa. Falei, cara, onde é que você vai hoje? Isso já faz uns 4, 5 anos. Falei, onde é que você vai trabalhar hoje para você ganhar 12 mil reais? Difícil. Aí ele quase caiu de costa, né? Aí eu acho que a ficha caiu. Aí ele mudou a postura, aí a gente começou a trabalhar isso e tal. Mas graças a Deus, foi uma correção de rota e deu certo, entendeu que ia fazer a maior burrada da vida se ele fechasse o negócio. Era um ramo muito interessante, tinha e tem potencial de crescimento, tanto é que ele conseguiu evoluir. Mas você vê essa questão da mistura, né? PF com PJ, né? Isso é muito comum. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Esse é um problema gravíssimo que a gente tem, né? Gravíssimo. O que o Sebrae tem hoje de desenvolvimento como um bloco, como um sistema diferente para ajudar uma cidade ou uma região? Perfeito. Excelente pergunta, Carlos. Porque o Sebrae, ele trabalha, nos últimos anos, nós temos desenvolvido programas específicos, vocacionais, para alguns municípios. Não vou citar aqui, porque
São alguns municípios, inclusive Prudente. Prudente, né, o Desenvolve Prudente, é um programa voltado para o desenvolvimento da localidade. É o que nós chamamos DEL, né, Desenvolvimento Econômico Local. Então, esse programa é feito um pré-diagnóstico, olhando a vocação daquela localidade. E aí, sim, nós colocamos soluções específicas para desenvolver mais aquela atividade. Tem município que a vocação dele é serviços. É o maior gerador de renda, é o maior gerador de postos de trabalho. É claro que você tem que dar prioridade para ele, né? Porque é ele que está mantendo a economia daquela localidade. Se for o agro, né? Se for o agro, é o agro. Presidente Prudente, o maior volume de empresas hoje aqui é serviços em Presidente Prudente. Aí, em segundo lugar, vem o comércio, né? Depois o agro, depois a indústria, né? A indústria não chega a 10% de participação do nosso negócio. Então, o Sebrae acredita que, levando a cultura empreendedora, como também melhorando o ambiente dos pequenos negócios, o sonho de qualquer prefeito, de qualquer gestor público, é atrair uma grande empresa, um grande investimento para o seu município. Mas, aliás, com a reforma tributária isso vai acabar também, né? Porque vai mudar a lógica, né? Sim. A tributação vai ser no consumo e não mais na produção. Eu vou falar disso daqui a pouco. Vou falar daqui a pouco. Bom, e aí, então o que acontece? Até para falar, a outra coisa importante, cara, se me permite, é importante nós diferenciarmos o que é desenvolvimento econômico e o que é crescimento econômico. Uhum. Tá? É claro que uma coisa complementa a outra. O crescimento econômico é trabalhar exatamente os setores produtivos, as cadeias produtivas que geram renda para aquela localidade, para aquela região, para melhorar o seu PIB. Então, o melhor indicador para crescimento econômico é o PIB. Já para o desenvolvimento é diferente, não é melhorar a riqueza. É melhorar a riqueza, mas também melhorar a qualidade de vida daquela população. Com mais escolas, com mais saúde, com infraestrutura, enfim, né? Melhorar a qualidade de vida daquela população. Isso é desenvolvimento, que é diferente de crescimento. Sim. Né? Porque você pode ter crescimento, né, Cavalcante, e não ter desenvolvimento. Então, um exemplo disso, por exemplo, é quando você cresce, você traz empresas que geram empregos de baixa remuneração, né? Essa baixa remuneração vai fazer com que aquele colaborador da empresa ele não tenha dinheiro suficiente para, por exemplo, buscar uma assistência de saúde particular, não conseguiu acesso a uma escola particular, entendeu? Então, ele acaba sobrecarregando. Então, o crescimento, se ele não tiver muito bem focado e com regras estabelecidas pelo município, tá, ele pode gerar um problema muito sério e aumentar a despesa do município com, por exemplo, setores como educação, saúde, segurança, né? Então, são fatores bastante interessantes da gente analisar, né? Vocês sabem como que a cidade compete entre si? As cidades competem entre si em 3 modalidades. Investibilidade, então aquela cidade que tem capacidade para atrair bons investimentos em função da sua infraestrutura, em função da sua mão de obra qualificada, em função da sua localização geográfica, isso tudo favorece a investibilidade. Investir naquele local, a chance de você ter sucesso é muito grande. Tem cidades que competem, né, em outra modalidade, que é visitabilidade. São cidades que têm potencial para o turismo. Então, são cidades que têm atrativos, são cidades que estão preparadas para receber turistas e gerar renda com isso. E tem cidade que compete entre si na habitabilidade, cidade ótima para morar, né? Não tem poluição, não tem violência, não tem trânsito, não tem nada, mas também não gera nada.
né, que é a maioria dos municípios hoje. Agora, tem aquelas cidades que são privilegiadas, né, que têm essas 3 modalidades bem equilibradas. São cidades que são prósperas, né, onde concentra a maior parte do PIB. Eu posso citar algumas cidades paulistas que estão nessa modalidade, entre elas Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, que são cidades que trabalham muito bem essas 3 modalidades também. Então, Carlos, para finalizar a sua pergunta, o SEBRAE contribui sim com o desenvolvimento regional, ajudando a governança daquele município, entender melhor a sua vocação, entender quais são os setores produtivos, as cadeias produtivas que devem ter incentivo e que deve ser trabalhada para gerar renda e gerar postos de trabalho. O que você pode falar para completar e trazer aí uma clareza sobre esse programa ELI, né? Que é a questão dos ecossistemas. Locais de inovação. Que é uma maravilha que veio para a nossa região, né? Nós temos muitos segmentos de desenvolvimento, a UEPP trabalha justamente para desenvolver o Oeste Paulista. Perfeito. E o SEBRAE agora está trazendo, né, essa inovação para a nossa região. Queria que você explicasse um pouquinho desse programa ELI, como que ele funciona e qual que é a aplicabilidade prática dele nesse desenvolvimento de Presidente Prudente ou, eventualmente, da região. Perfeito. E tem uma coisa interessante, né? Eu fico na dúvida. Como que Presidente Prudente conseguiu ser a primeira cidade paulista a ter o ELI? Aí. Né? Aí, Cavalcante, aí é fácil. Isso eu quero saber. Na verdade, Presidente Prudente ainda não estava contemplado nessa primeira edição do ELI, né? Um programa que tem dado muito certo em outros estados. São Paulo ainda não estava no radar do SEBRAE São Paulo, mas no radar do SEBRAE Paraná já tem aí uma década, né? Tem então, belos exemplos, né? Já tem belos exemplos de Maringá, Londrina, Santa Catarina. São estados que já vêm trabalhando o ELI há muito tempo, né? E São Paulo começou esse ano. E, sabendo disso, e aproveitando as oportunidades, né? A oportunidade é um cavalo arreado. Se você não pegar, ele some e não sei quando ele vai voltar. Aproveitando que, por uma série de fatores, os nossos diretores tiveram a oportunidade de visitar a nossa região, levei os dois para conhecer o Inova Prudente, né? Para eles saberem que nós temos um centro de inovação na cidade. Também falamos para eles que nós, de certa forma, nós temos o West Valley, que é um ecossistema que já vem sendo trabalhado. Aliás, falar de inovação, eu não posso esquecer da nossa querida Intep, que há 20 anos atrás, um grupo de pessoas que alguns falavam são malucos, né? Falar de uma incubadora de base tecnológica há 20 anos atrás. Hoje é tranquilo falar disso, mas eu queria vir falar há 20 anos atrás, né? E nós acreditamos nesse programa e conseguimos trazer para Presidente Prudente uma incubadora de base tecnológica que tem 20 anos. 20 anos. Né? E surgiram grandes projetos não, ali não dentro, tenha né? dúvida. Eu acho que dali que começou, eu acho que ali foi o ponto inicial para falar de inovação na nossa região. Ali que começou. Aí de lá depois veio outras iniciativas, né? E o ELI, com tudo isso, mostrando isso tudo para a diretoria e demonstrando que era viável trabalhar esse programa aqui. E aí nós recebemos, e aí quis o destino que o nosso programa fosse o primeiro a ser lançado no Estado, né? É uma metodologia totalmente nova, é uma metodologia construtiva, embora o método seja desenvolvido pelo SEBRAE Nacional, o SEBRAE não tem protagonismo total nisso daí. O protagonismo é de todos que participam,
Todos. Não existe um dono do programa. O programa é de todos que participam. E ele tem uma jornada, ele tem algumas etapas que nós tivemos o primeiro encontro, aliás, você esteve lá, o Wilson, né, por compromissos, não pôde estar nesse encontro, mas quarta-feira que vem vai ter o próximo encontro. Estavam lá 28 entidades. Representadas. 28 entidades representadas, e entidades que realmente faz a diferença. Lá estava a academia, lá estava entidades que representam empresários, estava o poder público, representantes da nossa saúde, porque a saúde é um segmento de extrema importância para a nossa região e é um campo fértil para a inovação. Eu vejo a saúde um campo sim, muito fértil para trabalhar a inovação. Não é à toa que esses hospitais foram convidados para estar lá. Por quê? Porque nós entendemos e eles têm realmente problemas, necessidades que vão ser resolvidos através da inovação. Agora, o sucesso do Eli vai depender da governança. E quem é a governança do Eli? Essas entidades. Antes do Eli, a gente sempre comentava da governança colaborativa, que é uma metodologia muito parecida com o Eli. E a UEPP trabalha muito a governança colaborativa. É você reunir as entidades para resolver um problema complexo, envolvendo o poder público, sociedade civil e empresários. Quem é que vai resolver os problemas de Presidente Prudente? Só o setor público? Não, todos nós. A sociedade tem o seu papel. A sociedade tem o seu papel, pelo menos, de propor, né? De propor soluções e cobrar também soluções. Então, o programa Eli, ele vem com essa finalidade. Já temos um ecossistema, né? Fortalecer esse ecossistema, identificar, junto com esses atores, com esses players, as oportunidades para a nossa região, no que tange a inovação, trabalhar e depois vem uma outra etapa do Eli, que vai ser a contratação de um agente local de inovação só para dar assistência para essas entidades que participam do programa. A gente pode dizer que esse programa ele vai nos dar uma visão como se fosse... O Sebrae entra como uma argamassa de desenvolvimento, juntando todas essas riquezas, desenvolvimentos, ideias, esse ecossistema que já funciona na prática, então ele faz eles conversarem com mais fluidez em prol de um desenvolvimento que aí, através desse estudo, vai se determinar o que essa região é capaz de realmente ter como sucesso, ter como desenvolvimento. Seria mais ou menos isso? Você fez uma síntese perfeita. O Sebrae, por ser uma entidade totalmente apartidária, por ser uma entidade que está presente nos 4 setores, é o único do Sistema S que está presente nos 4 setores, né? Os nossos co-irmãos exercem um belíssimo trabalho em setores específicos que estão junto conosco. Sim. Também, né, participando. E é importante, muito importante a participação deles. Então, aliás, eu queria reforçar, você não vai encontrar nenhuma iniciativa do Sebrae, o Sebrae atuando sozinho. Nenhuma. Isso já está no DNA do Sebrae, trabalhar em parcerias. Né? Isso já está no nosso DNA. E qual que é a ideia? A ideia do Eli é exatamente integrar todos esses atores que já trabalham com inovação ou estão trabalhando com inovação, que têm projetos, que têm programas. Olha, vamos unir esforços. De repente, aquela sua proposta pode servir para outros ou pode servir para mais pessoas. Tem muitas iniciativas
de algumas dessas entidades que estão sendo feitas e que a sociedade não conhece, a maioria das pessoas não conhece. Então, eu tenho certeza absoluta que esse programa, aliás, é bom, eu quero também reforçar que a nossa regional, hoje, das 33, tem uma consultora específica para trabalhar inovação. Né? Tivemos a felicidade de que ela viesse transferida para nós, da capital para nós, e ela tem muita bagagem no que tange a inovação, a dados. Ela trabalhava na área da nossa gestão estratégica. Então, o Prudente ganhou também com isso. Né? E você pode ter certeza, Carlos, que no que depender do Sebrae, nós sempre é para somar, é para unir força e potencializar tudo que tem na nossa região, visando realmente dar destaque. E essa região é muito boa. Tem gente muito boa aqui que ainda não se deslanchou, mas vai se deslanchar com esse programa, com certeza. Legal. Bom, estamos aí com mais de 50 minutos já. Eu quero... a conversa flui. Quando a conversa é boa, ela vai, né? Então, eu só quero voltar naquela questão que a gente estava falando antes, da questão da reforma tributária, né? Perfeito. Eu estava lendo um material essa semana e me chamou a atenção, e eu percebo, por exemplo, que o poder público, né, em sua grande maioria, eu falei com alguns gestores, e eles não se atentaram a essa questão da mudança do destino da receita. Tá? Então, por exemplo, essa matéria dizia que, por exemplo, o turismo, o que você recebe? Você recebe o turista, ele gasta na região. Aquele tributo, ele fica na região. Tá? Saúde, nós falamos aqui da saúde, a importância de participar do projeto ELI. Se a gente conseguir criar mecanismos, tecnologias, estruturas para receber pessoas, né, serem atendidas na saúde, isso vai gerar mais receita para o município ou para cidades que implantarem isso. Por outro lado, né, a gente tem situações que às vezes fogem do dia a dia, né, da atenção. Tecnologia, que sempre foi uma briga muito grande, tá? Você tem, por exemplo, alguns centros que concentram muitas empresas de tecnologia, e aí a gente pega o exemplo de Maringá, onde você tem algumas empresas com faturamento bilionário, tá? Vai mudar a dinâmica. O ISS que ia para Maringá não vai mais ficar em Maringá, ele vai ficar onde está o cliente. Então, o cliente. Tá? Então, nesse sentido, Maringá vai perder uma receita absurda. EAD, a mesma coisa, educação EAD. Quando você analisa, por exemplo, as cidades onde você tem instituições onde o ensino presencial não é tão forte e o EAD a perda de receita é absurda. E aí hoje você tem uma cidade que eu descobri que está se preocupando com isso, e as outras não estão nem tchum ainda, não acendeu o alerta. E aí como, Carlos, o que me chama a atenção? A pauta da OEPP, a gente fala muito, né, na questão do desenvolvimento, a gente tem falado muito do potencial do turismo, né? Então o turismo na nossa região é uma bela de uma alternativa, a saúde é uma bela de uma alternativa, tá, para a gente começar a ter um olhar diferente, olhar estrategicamente. Empresa de tecnologia é interessante? É interessante pelo nível intelectual que você retém na cidade, mas o município deixa de contar com aquela receita das empresas que são clientes fora do município, né? A educação superior, nessa nova formatação, a tendência, o que vai acontecer? Que as instituições talvez trabalhem um pouco mais, buscar o ensino presencial, com muitas vezes o apoio dos próprios municípios, onde elas estão sediadas. Por quê? Porque o presencial, a receita fica aqui, o EAD vai para onde está o estudante, onde está o aluno, né? Então essa era uma observação que eu queria fazer, e sim, serve, né? A gente está falando de desenvolvimento regional, então você que é prefeito aqui na nossa região, você está olhando para isso? Como é que vai ser a composição da sua receita a partir de 2033? Né? Sendo que a receita fica onde está o consumidor. E aí a gente tem um outro desafio, que é olhar a população que nós temos. Né? Quem são os nossos consumidores? Né? Como é que vai ficar isso?
Então, esse jogo, ele é um xadrez ali que a gente tem tempo ainda para tentar trabalhar. Mas a partir de 2033 entra em vigor e não tem mais... Aí, o tempo passou, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Essa é uma observação que eu queria fazer, aproveitar quando a gente comentou ali. É muito importante essa observação, isso. Eu acredito que faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Só reforçando essa dinâmica, essa mudança, né, do tributo ser no consumo e não mais na origem, na produção. Isso muda toda a dinâmica e aqueles gestores públicos, né, que tinham como objetivo dar incentivos fiscais para atrair grandes fábricas, Olha, ele tem que rever essa política, rever essa estratégia e pensar, sim, de criar, trabalhar setores da tua localidade onde são geradores de emprego e também que vai fixar o consumidor lá. Exatamente. Tá? Então, tomar muito cuidado com cidade dormitório, né? Que a pessoa, às vezes, só mora lá, dorme lá, mas ele come fora, né, onde ele está, ele consome. Então, isso tem que ter mesmo esse olhar, essa lente, que a dinâmica mudou. Isso pode impactar, sim, na arrecadação do município e pode, né, se não olhar com muito cuidado, trazer problemas. E trazer negócios que tenham uma condição de pagar um nível salarial razoável para que, de novo, né, aquele colaborador não tenha que acessar a rede pública e aumentar o desgaste, né? Perfeito. Então, aumentar a despesa mais ainda e trazer mais dificuldade ao invés de realmente trazer crescimento e desenvolvimento para a região, né? É o tal do falso crescimento, né? É isso. Aparentemente é um bom negócio, mas na verdade ele só vai inchar o sistema e exatamente. usar os recursos para pagar a conta no final do mês. Bom, meus amigos, vamos lá. Vai dar 1 hora. Cavalcante, suas considerações finais. Acho que para a nossa audiência, se quiser mandar um recado aí para o pessoal, para os pequenos negócios, donos de pequenos negócios, empreendedores. O Sebrae está ali à disposição. Né, pedir para segunda não, hoje não é segunda-feira o dia que a gente está gravando aqui, mas que a partir de amanhã você assistiu esse episódio, tem qualquer demanda, vai lá e busca o apoio do Sebrae. O Sebrae está ali com o time à disposição, né? Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast, agradecer ao EPP por essa oportunidade e dizer que o Sebrae continua à disposição, é o grande parceiro do empreendedor. Empreendedor, você que quer iniciar uma atividade, você que já tem um pequeno negócio e encontre um tempo para você melhorar a competitividade desse negócio, procure o Sebrae. Você, independente de onde quer que você esteja na nossa região, você vai encontrar um posto do Sebrae, o Sebrae aqui. Ele pode ser o seu primeiro contato. Aquele agente está ali treinado, preparado para te atender. Se ele não tiver todas as respostas, ele tem uma ligação direta hoje com a nossa equipe. Ele pode entrar em videoconferência a qualquer momento para tirar todas as suas dúvidas. Portanto, também o poder público, senhor secretário, senhora secretária, procure o Sebrae. O Sebrae pode ser um grande parceiro na área da educação, no seu planejamento, no seu desenvolvimento, na sua Secretaria de Finanças. Hoje, o Sebrae é um grande parceiro. Temos o programa Cidade Empreendedora para levar para o seu município. Você vai ver que tem 10 dimensões, com certeza uma ou mais delas vai entrar sob medida para ajudar a desenvolver o seu município, contribuindo para o desenvolvimento regional. Legal. Carlos? Bom, é uma honra, um prazer estar trabalhando ideias, burilando formatações de desenvolvimento e trazer um parceiro maravilhoso, né? E eu sou até suspeito de falar porque eu estou lá fazendo, né, o curso, lá junto.
tentando me reciclar também para de alguma forma contribuir. E aqui vou, ao invés de deixar uma mensagem, vou fazer uma provocação, né? O que você, como entusiasta do desenvolvimento, acha que esse programa pode fazer pela nossa região? Me refiro ao Eli. Olha, o Eli, eu não tenho dúvida nenhuma que só o fato, eu não me lembro de nenhum programa do SEBRAE que reuniu 28 entidades. Então, para mim, ele já começou muito bem, muito bem. Agora, eu também penso, Carlos, que essas 28 entidades estão lá desde o lançamento. Estão lá por quê? Porque eles enxergaram o propósito nesse programa. É um programa que ele veio exatamente para beneficiar todos. Todos serão beneficiados. Nós tivemos oportunidade no último encontro, você estava lá, um representante de Maringá falando dos benefícios desse programa para Maringá. Puxa vida, tem tudo para dar certo aqui também, né? Vamos somar força. O programa Eli, ele tem exatamente esse objetivo: somar forças, identificar o nosso potencial, as oportunidades, sobretudo sobre inovação. Já estamos mapeando setores aonde existe mais oportunidade. Foi citada aqui a saúde, a educação. Né? Para nós está muito claro que no agro também tem grandes oportunidades para inovar. Então, acredite nesse programa. Esse programa não é do SEBRAE, esse programa é da nossa região. Esse programa veio para contribuir para o desenvolvimento regional. Bacana. Cavalcante e Carlos, obrigado pela presença, pelo grande valor de tópicos e assuntos que nós discutimos aqui, pela clareza e principalmente pela contribuição com algo que é fundamental para a nossa região. Fica aqui o reconhecimento ao trabalho do SEBRAE, tá? A todo o time do SEBRAE que está envolvido no dia a dia, que é gente pra caramba aí tentando e apoiando diariamente o empreendedor. E mais do que uma conversa, que isso sirva como um convite à ação, à participação e à construção coletiva. Porque o desenvolvimento não depende de um ou de outro, depende de todos nós. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Continue nos acompanhando aí nas redes sociais, acompanhando os nossos shorts no YouTube também, tá? E até a próxima. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!